Boa tarde. Bem-vindo ao capítulo 1 do curso de No Break. Neste capítulo, vamos explorar as noções básicas sobre o funcionamento do No Break, o que ele é, por que existe, como funciona por dentro e onde ele é aplicado no mundo real. Ao final desse capítulo, você terá uma visão completa sobre o papel do No Break na proteção do sistema elétrico moderno. Vamos começar. Pense em uma situação bem comum. Você está no meio do trabalho importante, uma planilha, um relatório ou um projeto, tudo indo bem, quando de repente a energia vai embora, o computador apaga e aquele trabalho inteiro sumiu. Certamente você já passou por isso, ou conhece alguém que passou. E se esse cenário acontecesse num hospital onde máquinas mantêm um paciente vivo, ou num data center onde milhares de transações acontecem por segundo, o impacto seria catastrófico. É exatamente por isso que o No Break existe. Em um mundo cada vez mais dependente de sistemas eletrônicos, qualquer interrupção de energia pode resultar em perdas críticas, e elas se manifestam de 4 formas principais. A primeira é a dependência elétrica. Sistemas críticos não toleram interrupções, mesmo que durem frações de segundos. A segunda é a proteção de equipamentos. Distúrbios na rede causam dano permanentes e irreversíveis a componentes eletrônicos. A terceira é a continuidade operacional. Processos industriais e serviços essenciais precisam funcionar sem parar. E a quarta é a segurança de dados. Desligamentos abruptos corrompem sistemas e causam perdas irreversíveis de informação. O No Break existe para resolver todos esses problemas, mas antes de falar da solução, precisamos entender melhor o problema. A rede elétrica que chega na tomada não é perfeita. Ela constantemente está sujeita a 4 tipos de distúrbio. Cada um deles afeta o sistema de uma forma diferente. O primeiro é a falta de energia. A interrupção total no fornecimento de tensão pode durar milissegundos ou horas. É o distúrbio mais visível e imediato. O segundo é o surto elétrico. É o oposto da falta. É um pico de tensão muito acima do normal, geralmente causado por raios ou falhas na rede. Em frações de segundo, esse pico pode queimar componentes eletrônicos delicados de forma permanente. O terceiro é a oscilação de tensão, também chamada de subtensão. A tensão não cai totalmente, mas fica baixa ou instável. Parece inofensivo, mas causa aquecimento excessivo nos motores e transformadores, reduzindo drasticamente a vida útil dos componentes. E o quarto é o ruído elétrico, interferências eletromagnéticas que se infiltram na rede. Para um computador doméstico, esse ruído é quase imperceptível, mas em sistemas de automação industrial e equipamentos médicos de precisão, ele pode corromper dados e causar leituras completamente erradas. Esses 4 distúrbios explicam por que o No Break é muito mais do que um simples gerador de emergência. Ele precisa combater cada um desses problemas, e é por isso que possui vários componentes internos, cada um com uma função específica. Vamos conhecê-los em breve. Agora que conhecemos os problemas, vamos conhecer a solução. O No Break, em inglês, UPS, sigla de Uninterrupted Power Supply, ou seja, fonte de alimentação ininterrupta, é um sistema de alimentação secundário. Em termos práticos, ele é um plano B de energia, que entra em ação automaticamente quando a rede principal falha. Mas há um detalhe importante que diferencia o No Break de um simples gerador. Ele não liga quando a energia acaba, ele está operando o tempo todo em paralelo à rede elétrica. Isso lhe confere 3 capacidades fundamentais. Alimentação contínua. Fornece energia sem qualquer interrupção, mesmo durante quedas completas de energia. Baterias internas. Armazena energia em baterias próprias para uso imediato em emergências, sem necessidade de intervenção humana. E proteção elétrica. Filtra e corrige os distúrbios que vimos nos slides anteriores, surtos, oscilações e ruídos, antes que cheguem aos equipamentos conectados. Pense no No Break como um gerador que já está funcionando antes da queda de energia, só que ao invés de óleo diesel e barulho, ele usa baterias e eletrônica de potência, silencioso, automático e sempre disponível. Agora que sabemos o que é o No Break, vamos entender como ele funciona na prática, e o ciclo é mais simples do que parece. No primeiro momento, chamamos de rede normal. O No Break está conectado à rede elétrica e opera em modo normal, chegando aos equipamentos uma tensão já filtrada e estabilizada. No segundo, baterias carregam. Enquanto a rede opera normalmente, as baterias internas permanecem em processo de carga contínua, sempre prontas para entrar em ação. No terceiro, falta detectada. Ao identificar qualquer falha na rede,
seja uma queda total, um surto ou uma oscilação além de um limite tolerável, o sistema automaticamente a transfere de fonte, e o processo ocorre em milissegundos. E o quarto, as baterias fornecem. A alimentação passa imediatamente para baterias internas. Os equipamentos conectados continuam funcionando normalmente, sem perceber a transição. Esse último ponto é essencial. A comunicação ocorre em milissegundos. Os equipamentos conectados não percebem a troca entre a rede e a bateria. É como se a falha nunca tivesse existido. Agora vamos abrir a caixa. Internamente, um no-break é formado por 6 componentes principais, e cada um resolve uma parte específica do problema elétrico que identificamos. A primeira parte é o retificador. A tomada fornece corrente alternada, aquela que muda de direção dezenas de vezes por segundo. As baterias, porém, só armazenam energia contínua, que flui em uma única direção. O retificador faz essa conversão, transforma a corrente alternada da rede em corrente contínua para recarregar as baterias continuamente. O inversor faz o caminho oposto ao do retificador. Ele pega a corrente contínua das baterias e a transforma de volta em corrente alternada, compatível com os equipamentos conectados. E ele geralmente garante que, mesmo em plena falha de rede, a saída do no-break continua entregando tensão limpa e estável. As baterias armazenam energia em corrente contínua e garantem autonomia durante as falhas. A capacidade das baterias define por quanto tempo o no-break consegue manter o equipamento funcionando sem a rede. Esse tempo é chamado de autonomia e será o tema central dos próximos capítulos. O estabilizador AVR, Automatic Voltage Regulator, corrige variações de tensão automaticamente sem precisar recorrer às baterias. Quando a tensão da rede sobe ou cai dentro de uma faixa tolerável, o AVR atua diretamente, poupando as baterias para situações de falha total. O filtro de linha, ele combate o quarto vilão que vimos, o ruído elétrico. Ele elimina as interferências eletromagnéticas presentes na rede antes que cheguem aos equipamentos, entregando uma tensão significativamente mais limpa e estável. E por fim, a chave bypass é o componente de manutenção. Quando o no-break precisa de um serviço, uma troca de bateria, por exemplo, a chave bypass desvia a energia diretamente da rede para os equipamentos, sem desligar o sistema. Isso é indispensável em ambientes críticos, onde simplesmente desligar tudo para consertar não é uma opção. Com os 6 componentes apresentados, é hora de simplificar. Se quiserem entender o no-break em sua essência, podemos reduzi-los a 3 blocos funcionais que trabalham em sequência. O primeiro bloco é o retificador, ou o carregador. Ele recebe a corrente alternada da rede e a converte em corrente contínua para recarregar as baterias e alimentar os circuitos internos. O segundo bloco são as baterias. Elas armazenam essa energia e entram em funcionamento instantaneamente ao detectar qualquer falha na rede. O terceiro bloco é o inversor. Ele transforma a energia das baterias em correntes contínuas de volta para a corrente alternada compatível com todos os equipamentos conectados. Tudo mais, o AVR, filtro de linha, chave bypass, são camadas adicionais de proteção construídas em torno desse núcleo de 3 blocos. Juntos, eles formam o coração do no-break. Uma dúvida muito frequente entre quem começa a estudar proteção elétrica é: afinal, o estabilizador e o no-break são a mesma coisa? A resposta é não. A diferença é fundamental. O estabilizador é um equipamento mais simples. Ele monitora a tensão da rede e corrige quando há variações, subtensão ou sobretensão. Esse trabalho é semelhante ao que o AVR faz dentro do no-break, mas quando a energia acaba completamente, o estabilizador não faz nada. Os equipamentos simplesmente desligam. O no-break, por outro lado, ele vai muito além. Ele também corrige as tensões, mas adiciona baterias internas que garantem a alimentação mesmo sem a rede. Além disso, o no-break filtra ruídos elétricos, algo que o estabilizador básico não oferece. Seu nível de proteção, portanto, é completo. A tabela na tela resume bem essa diferença. Use-a como referência. Se o equipamento pode ser desligado sem problemas, uma televisão, uma luminária, o estabilizador é suficiente. Se o desligamento não é uma opção, servidores, equipamentos médicos, sistema de automação, o no-break é indispensável. Agora que entendemos o que é e como funciona o no-break, fica fácil identificá-los por toda parte. Em hospitais, temos em UTIs ventiladores mecânicos, monitores cardíacos que precisam de energia interrupta. Uma interrupção de energia, mesmo que breve, pode comprometer equipamentos que sustentam vidas. Em data centers, cada servidor processa dados em tempo real. Um desligamento inesperado pode corromper um banco de dados inteiro e derrubar sistemas críticos de uma empresa inteira.
É por isso que grandes data centers operam com múltiplos no-breaks em redundância, e gerador a diesel como última linha de defesa. Em telecomunicações, torre de celular e sistema de rádio precisam estar ativos quando a rede elétrica falha, ou seja, durante uma emergência quando a comunicação é mais necessária. E em escritórios residenciais, qualquer computador com dados sensíveis, sistemas de segurança ou câmera de monitoramento se beneficia de um no-break para evitar perda de dados e danos ao hardware. O princípio é sempre o mesmo, o que se muda é a escala e a crítica da aplicação. Para fechar o capítulo, vamos revisar rapidamente os 4 pontos que aprendemos. Primeiro, a rede elétrica está sujeita a distúrbios como falta de energia, surtos, oscilações e ruídos, todos prejudiciais aos equipamentos. Segundo, no-break ou UPS é um sistema de alimentação secundário que protege equipamentos contra esses distúrbios e garante continuidade operacional. Terceiro, seus componentes internos, retificadores, baterias, inversores, AVR, filtro de linha e chave bypass, atuam em conjunto no fluxo de energia. Quarto, o no-break vai além de um estabilizador, ele possui baterias próprias, mantém o sistema ligado sem energia e filtra os ruídos elétricos. No próximo capítulo vamos entrar na parte prática, como dimensionar um no-break para uma aplicação específica, entendendo potência, autonomia e como escolher o modelo certo para cada situação. Até a próxima!